anos sempre contaram muita história. A história, a aventura, é uma maneira da gente apreender a realidade também e de viver possibilidades incríveis em cada um de nós. Cada um de nós que não consegue viver nenhuma aventura e não viajar em nenhum momento por dentro de nós mesmos ou fora, sempre vai estar com uma limitação grande. As nossas possibilidades imaginativas são grandes, as nossas possibilidades de viagem são enormes. Então, eu tenho lidado muito com essas coisas de narrativa dramática e tudo isso. E um encontro importante meu no teatro foi com o Shakespeare. Mas eu quero dizer uma coisa, o Shakespeare não entrou na minha mão, na minha cabeça, nada via academia, de jeito nenhum. E nem entrou também via espetáculos que eu tenha dirigido de Shakespeare. Eu só fui me atrever, Carmen e Paula, a fazer uma peça de Shakespeare depois de fazer teatro de rua. Entende? Eu não faria o Shakespeare, porque o que me ensinavam do Shakespeare eu não suportava. Eu falei, não vou fazer isso, eu não vou submeter meu público, meus atores e a mim mesmo a uma maçada dessa, que eu ia ver os espetáculos de Shakespeare, era um peso danado. Eu lia, eu achava interessante, mas não via como encenar aquilo. Eu falei, como é que é isso? Esse espetáculo que eles fazem aí, que até ganha o prêmio, eu não gosto. Não gosto e não quero fazer. Mas aí, acabei indo para as ruas. Acabei indo para as ruas em busca de um contato melhor com a população, em busca de um entendimento melhor do teatro. Fui para as ruas, inicialmente, para testar a questão do espaço. Fui para as ruas, inicialmente, para discutir ideologicamente este aparato arquitetônico que nós temos aqui dentro. E qual era a natureza dele. Então, eu estava sempre fazendo teatro dentro de um espaço como esse. Mas começou a ficar, para mim, essencial, entende, a discussão do teatro que eu estava fazendo e de que maneira eu podia sair dele, porque eu estava fazendo esse teatro em plena ditadura, entende? E ele continuava do mesmo jeito, mudar os temas, porque a censura proibia tudo, mas o ritual e a cerimônia não estava tocado. E eu mexendo no espetáculo, tinha mexido no ator, mexido na dramaturgia, mais ou menos, mexido na cenografia, mas não tinha mexido realmente no espaço. Em determinado momento da minha vida, falou, bom, agora eu tenho que mexer no espaço. Eu estou entendendo que esse espaço aqui é a produção de uma cultura religiosa, entende, ligada à burguesia protestante e capitalista, que desenvolveu a sua ética, desenvolveu a sua estética, desenvolveu o seu cerimonial do teatro, que antes não era assim. Esse teatro que nós estamos vendo aqui, ele não tem 300 anos de vida. É muito pouco diante da história da humanidade. Então, antes não era assim. Se antes não era assim, como ele será no futuro? Eu me perguntava. Porque também eu não vou acreditar que a história acabou, como alguns teóricos andaram falando, a história acabou quando acabou o universo soviético, quando terminou o Império Soviético. Falaram, a história acabou. Não acabou. Não acabou. Nós estamos vivendo a história de uma maneira maravilhosa, magnífica. Nunca a história esteve tão pulsante. E a história do Brasil, então, graças a Deus, está vindo rapidamente em nossas mãos. Então, a história acabou. Então, eu falava, se o teatro antes não foi assim, e agora é assim, o que ele poderá ser daqui a pouco? Para onde ele poderá ir? A não ser que eu admita que a história acabou e o teatro está condenado eternamente a usar esse espaço. Entende? Então, tem que fazer desse espaço. Mas isso também não era verdade, porque esse espaço já era contestado. Na década de 50, 60, começam a aparecer outras formas de organização, as arenas, e depois os espaços abertos, os espaços livres. Então, essa questão espacial, arquitetônica, é importante. Esse aparato que a burguesia construiu para fazer os seus espetáculos, ele não é eterno. Não poderá ser eterno. As coisas estão em constante transformação, em constante movimento. Mas se ele não é eterno também, qual é o outro espaço possível? Então, eu não tinha esse espaço possível, mas achava que, se eu fosse para as ruas, eu estaria radicalizando de tal maneira o meu processo de busca que eu começaria a descobrir respostas a essa minha pergunta, desde que eu não ficasse trabalhando no condicionamento ideológico que uma sala como essa permite.
Entende? É o condicionamento de você ficar no palco, é o condicionamento de você não ultrapassar a quarta parede, é o condicionamento de você não olhar para a plateia, é o condicionamento de você fazer uma representação intimista voltada para dentro de você mesmo, entende? É o condicionamento de você não sair dessa área nunca, de você não olhar para o público que está aí, de manter a plateia no escuro e eu no claro. É o condicionamento de eu estar supervalorizado pela luz e a plateia desvalorizada pela penumbra. Então, uma relação de poder que se estabelece, de organização social e de hierarquia que se estabelece do palco para a plateia, que eu estava com vontade de modificar. Não sabia o que era, mas queria modificar. E aí achava que indo para as ruas é que eu ia encontrar soluções para isso. E quando fui para as ruas, encontrei soluções. Encontrei soluções para tudo. Né? Porque eu saí desse meu condicionamento, eu saí desse lugar, entende, restrito, homogêneo, frequentado por um público homogêneo, todos com a mesma característica, e fui para um espaço aberto, onde a forma do espaço seria determinada pelo meu trabalho, e não por uma coisa pré-fixada. E, principalmente, eu fui para um espaço onde eu ia estar em contato com uma plateia totalmente heterogênea. Isso daí também pode não fazer muito sentido a gente dizer isso, uma plateia totalmente heterogênea. Se vocês pararem para pensar, a plateia que frequenta as salas tradicionais de teatro é uma plateia absolutamente homogênea. Somos todos farinhas do mesmo saco, somos todos do mesmo grupo social. Nós sabemos frequentar essas salas, nós sabemos como nos vestir, nós sabemos como assistir o espetáculo, nós sabemos como respeitar o ator, nós sabemos como ficar em silêncio, como ficar em barulho, nós sabemos ser delicados e aplaudirmos quando não gostamos, sabemos ser entusiasmados quando gostamos muito e aplaudir muito, mas aqui é um único grupo social. Entende? Eventualmente tem uma mudança ou outra. Uma vez, a Lucélia Santos estava fazendo um espetáculo de Shakespeare no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. E, então, uma época assim meio progressista, esquerdista dela, ela é uma pensadora, e ela levou um monte de operários do teatro para assistir. Era Sonho de uma Noite de Verão, dirigida por aquele Herzog, um alemão que ela trouxe para dirigir aqui. Então, ela trouxe um bando de operários para assistir. E os operários desceram para a plateia. Quando ela foi olhar para ver se eles já estavam sentados para começar o espetáculo, os operários estavam todos em pé, em volta da plateia. Nenhum tinha entrado e sentado nas poltronas. Nunca tinham ido ao teatro na vida deles. Não sabiam o que fazer com aquilo. E deviam ter uma memória dentro deles, de outros tempos, em que o povo assistia o espetáculo de pé, no meio da rua, ou dentro do Teatro Elisabetano, por exemplo, do Shakespeare, onde a plateia popular, mesmo o povo principal, ficava de pé ali. Vocês devem ter visto o Shakespeare Apaixonado, que dá uma visão histórica interessante dessa coisa. Então, eles ficaram de pé ali, como também no teatro espanhol do século de ouro, também o povo ficava em pé, não se sentava. Não é? No teatro medieval, ninguém se sentava. Se sentavam um padre ou alguém amigo da igreja, alguma coisa, que levavam suas cadeiras e botavam nos palcos construídos nas praças públicas ou em frente ao palco, mas o povo mesmo não se sentava. Ali não era lugar para o povo sentar, ali era lugar para alguém especial se sentar, e não o povo. Era uma entidade, um convidado, era uma personalidade qualquer, uma autoridade que se sentaria ali. Então, esses operários, quando entraram no teatro, não se sentaram. Não se sentaram. Ali não era a igreja onde eles estavam acostumados a rezar. Então, eles não sabiam como fazer esse culto. Então, isso daí para dizer que tem uma plateia que mais homogênea, que somos nós, estratos de classe média, média alta, entende? Às vezes até, não, por aí, média para cima, que vamos ao teatro. Nós temos uma maneira de vestir, nós temos uma maneira de nos arrumar, nós temos uma maneira de sentir o mundo, a gente tem uma maneira de se relacionar, a gente tem valores, todos são ideologias, valores ideológicos do grupo social a que nós pertencemos.
Trabalhando na rua, eu tive contato com o cidadão de todos os níveis sociais, e até de nenhum nível social, o lumpen mesmo, o mendigo e o cachorro. Todos ali em volta de mim. Então, ao ter contato com essa humanidade livre da estratificação social, eu comecei a entender que o teatro que eu fazia, dramático, realista, o teatro da burguesia, era o teatro daquela classe social, mas não era necessariamente o teatro de todos os tempos. Era o teatro que aquele grupo social tinha dele se apoderado, entende? E construído a sua imagem e semelhança. Então, o teatro era uma arte pública que tinha sido privatizado pela burguesia. A burguesia tem essa tendência privatizadora. Uma das características principais desse nosso grupo social é termos as coisas. Privatizar tudo, privatizar o espaço, o amigo, privatizar os bens, privatizar as relações, privatizar até os espaços públicos. Você vê o Estado burguês privatiza os espaços públicos, pois cerca, fecha as praças e privatiza tudo. Então, eu via que o teatro tinha sido privatizado. Aí, então, que me aparece a necessidade de entrar, de pensar o teatro de outra maneira. E começar a ver que era possível você fazer um teatro diferente do teatro das narrativas, do teatro tradicional da burguesia que eu fazia. E aí, então, entraram em cena as questões das narrativas. Aí, as narrativas começaram a ser essencial. Eu falei, qual é a dramaturgia para eu sair e ir para a rua? Eu levava coisas que eu fazia no palco, não significava nada. Eu falava, não, isso daqui não tem a ver com o espaço aberto, isso daqui não tem a ver com o espaço livre, isso daqui não tem a ver com a plateia heterogênea que eu tenho na minha frente. Eu estou trazendo uma linguagem do espaço fechado para um público o mais variado possível. É ruim e, na melhor das hipóteses, eu estou colonizando essa plateia em vez de libertá-la para suas possibilidades maiores. Então, aí que eu fui pensar. Que eu não tinha dramaturgia, a primeira coisa que me veio à mão foi um cordel. Tentei várias coisas, todas de texto, fazia piadas, meu grupo improvisa muito, nós trabalhamos muito no meio da rua com improviso, somos capazes de improvisar durante horas mesmo, na linha da comédia dell'arte, mas queríamos também saber texto. E aí resolvemos experimentar. Nosso primeiro espetáculo de texto na rua foi um cordel, chamava-se A Moça que Beijou um Jumento, pensando que era o Roberto Carlos, que era uma história ótima de uma menininha que vivia aqui pelo interior do Nordeste e só sonhava com o Roberto Carlos. Odiava os rapazes da cidade dela, não olhava para a cara de nenhum, não queria namorar nenhum daqueles jegues que estavam lá, entende? E só queria o Roberto Carlos. Então, ela tinha uma vitrolinha que ela tocava os disquinhos do Roberto Carlos. E, depois disso, eu entendi que eu poderia fazer Shakespeare, que eu achava que a ligação dele comigo, com o mundo, com as coisas, eram muito mais próximas dessa literatura de cordel do que as coisas todas que tentavam enfiar na minha cabeça nas academias a respeito do Shakespeare ou não. Aí, então, eu pude começar a fazer o Shakespeare. E aí, aqui, então, eu faço um providencial ponto final para a gente agora compartilhar um pouco da sabedoria dos meus colegas aqui, para depois vocês também conversarem com a gente. No próximo bloco, as temáticas universais da literatura de cordel.